Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? Deus possa estar conduzindo esse momento, que a gente possa aprender e conhecer mais o Senhor Jesus, tá bom? No caso aqui, a gente iniciou o capítulo 21, na verdade terminando a terceira viagem missionária de Paulo, até o momento que ele chega em Jerusalém. Ele chegando em Jerusalém, a gente vai discutir duas situações. A primeira relacionada ao conselho que Tiago deu para Paulo, e a segunda situação é ali a prisão de Paulo, tá bom? Vamos relembrar o que a gente viu na aula passada, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha no mapa, para a gente ver aqui o que foi que aconteceu, né? Então, Paulo saiu aqui da cidade de Mileto, onde ele ali prestou uma série de orientações para os presbíteros de Éfeso, cidade na qual ele tinha passado 3 anos, certo? E estabeleceu lá a igreja. Ele faz esse retorno, passando aqui pela província da Lícia, pega uma outra condução e chega aqui na Síria, né? A região fenícia, especificamente na cidade de Tiro. Na cidade de Tiro a gente vê que Paulo ele encontra discípulos. Muito provavelmente esses discípulos eles eram resultado da dispersão da igreja ali após a morte de Estevão, certo? A gente viu isso na semana passada, e ali os discípulos eles advertiam Paulo para que não fosse em Jerusalém. A gente discutiu as nuances disso na aula passada, tá? E a gente tem um episódio bem marcante aqui, que a gente viu que os discípulos, na hora que eles foram se despedir aqui de Paulo, Paulo e a sua comitiva, na verdade, eles levaram as mulheres e os filhos, né, mostrando ali que o cristianismo ele era uma religião que abrangia a família. Então Paulo sai de Tiro, onde tinha passado 7 dias, vem para a cidade de Ptolomaida, passa um dia, depois ele embarca novamente e segue para Cesareia. Em Cesareia ele encontra Filipe, o evangelista. Filipe que foi também diácono, um dos 7 diáconos instituído pelos apóstolos. E aqui é uma cena bem curiosa, né? Porque Filipe ele se dispersou ali das regiões de Jerusalém e iniciou ali o seu ministério de evangelista por causa da perseguição que Paulo promovia ali pós-morte de Estevão. Então, Filipe ele foi perseguido, né? E o perseguidor era Paulo. E nesse momento agora em Cesareia, mais ou menos aqui 23 anos depois, o próprio Filipe agora está acolhendo em sua casa quem foi o seu perseguidor há 23 anos atrás. Então, a gente aqui pode notar o quanto o evangelho ele transforma as pessoas, tá bom? Em seguida, vem um profeta chamado Ágabo e prediz que Paulo vai ser preso em Jerusalém, né? A resposta de Paulo é que ele está disposto não só a ser preso, mas a morrer pelo amor ao evangelho. E aí os que ali se encontravam respondeu que seja feita a vontade do Senhor. Paulo seguiu de Cesareia para Jerusalém e se hospedou na casa de um velho discípulo, a Bíblia nos conta, chamado Manasson, tá certo, pessoal? Então, aí a gente encerra a semana passada e a gente inicia aqui a aula de hoje, tá certo? Vamos para cá. Então, primeiro vamos iniciar aqui com a leitura do capítulo 21, versículos de 17 a 40, tá bom? Vamos iniciar aqui. Vamos lá. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo,
Deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-os purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. Perguntando quem era o que havia feito, na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: Mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que, há tempos, sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... E aí a gente termina aqui o capítulo 21, beleza? Vamos iniciar as observações, tá? Que a gente tem, que a gente preparou aqui para esse contexto da aula de hoje, tá certo? Vamos voltar aqui. Isso. Então, pessoal, a gente tem que entender que a primeira coisa é que Paulo ele estava chegando ali em Jerusalém no contexto da festa de Pentecostes. A cidade estava cheia, beleza? Paulo, e o que é essa festa de Pentecostes? É uma festa judaica? É uma festa cristã? Então, pessoal, a festa de Pentecostes, ela é uma festa cristã, certo? Mas, originalmente, ela é a festa de Shavuot. Essa festa é uma festa judaica, certo? A festa de Shavuot,
e também é conhecida como Festa das Semanas, da colheita. Ela marca ali o início da colheita do trigo em Israel. Também tem o símbolo da entrega das duas tábuas por Deus para Moisés, as duas tábuas dos 10 mandamentos, né? A entrega da Torá, simbolicamente a entrega da Torá, né? Para o povo de Israel. Então, são esses os símbolos. É uma das três festas, essa festa do Shavuot, uma das três festas mais importantes, né? Ela acontece 50 dias depois da festa de Páscoa, certo? E Paulinho, por que que ela também é uma festa cristã, né? Você falou só características aí judaicas. Porque o momento que aconteceu a descida do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus ressurreto, em Atos 1:8, se não me falha a memória, isso aconteceu durante a festa de Shavuot, durante essa festa das colheitas. Foi que aconteceu a descida do Espírito Santo, e ali, dentro do contexto judaico, nasce também um contexto cristão, né? Então, passa a ser também a festa de Pentecostes, e a partir dali nasce também as atividades, digamos assim, da igreja primitiva, beleza? Então esse era o contexto da chegada de Paulo em Jerusalém. Outra coisa também importante, a gente falou isso nas aulas passadas. Paulo ele estava trazendo uma oferta para a igreja de Jerusalém, que foi recolhida, né, foi recolhido donativos financeiros junto às igrejas gentílicas, tá certo? Então Paulo também estava trazendo uma oferta à igreja de Jerusalém. Outro ponto também importante, pessoal, não havia divergência entre Paulo e a igreja de Jerusalém, tá? Então, um teólogo alemão chamado Ferdinand Bauer, ele sugere que existia uma rixa entre o cristianismo gentílico e o cristianismo judaico. Aí a gente vai ver que as lideranças, Paulo e a igreja de Jerusalém, elas estavam alinhadas, né? Procuravam conduzir o ministério de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, em harmonia, convergindo ali para uma harmonia, tá certo? E aí, biblicamente, o que é que a gente tem, Paulo? Por que é que você está falando isso? Lastreado em quais textos bíblicos, né? Então, primeiro aqui em Atos 11:20 a gente consegue observar que após a dispersão ali da igreja de Jerusalém pós-morte de Estevão, a gente tem um registro em Atos 11:20 que esses judeus que foram dispersos, eles pregaram a gregos, né? Então eles não pregaram somente para outros judeus, mas também eles pregaram para gentios, né? Para gregos. Está lá registrado em Atos 11:20. Em Atos 11:18 a gente vê que Pedro, ele, claro, né, orientado pelo Senhor, ele entra na casa de um centurião romano, Cornélio, e lá o Espírito Santo desce sobre os que ali estavam, e Pedro, na condição de um apóstolo, mas ali judeu, ele entra para pregar, esse aqui é o fato, na casa de um gentio, na casa de um romano aqui, tá ok? E em Gálatas 2:9 a gente também vê um acordo ali entre os colunas da igreja, que eram João, Pedro e Tiago, né, Tiago apóstolo, com Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo foram para os gentios, né, pregar o evangelho, e os colunas da igreja foram para os circuncisos, né, foram pregar ali para os judeus, né, naquela região da Judéia, Jerusalém e adjacência ali, Samaria, Galileia também, tá bom?
Atos 15 é o ponto mais alto, porque Atos 15, quando houve divergência, houve ali dúvidas, né? Se os gentios convertidos ao cristianismo eles tinham que também serem circuncidados, enfim, se eles também tinham que se converter ao judaísmo, ficou definido ali na igreja de Jerusalém que os gentios eles não precisavam serem circuncidados, mas para fins de convivência esses gentios eles tinham que se abster ali de animais sacrificados a ídolos, tinha que se abster de animais sufocados, de sangue e de práticas sexuais ilícitas, né? Então foi isso que foi estabelecido ali em Atos 15, mostrando que existia sim uma harmonia entre a igreja de Jerusalém e Paulo, tá bom? Então, dito isto, vamos passar e contextos e observações aqui, iniciando de fato o texto bíblico, né? Primeiro, o versículo 17 fala: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então, Paulo chega com a sua comitiva em Jerusalém, e adivinha só, pessoal, os que ali estavam, né, os irmãos que ali estavam, receberam eles com alegria, confirmando o que eu já falei, né, que não existia uma rixa, né, entre o cristianismo judeu e o gentílico. John Stott, inclusive, ele deixa isso bem claro. Ele diz: olha, não se ouviu na igreja de Jerusalém nenhum murmúrio de desaprovação sobre esse, esse fato aqui, tá bom? Foi uma acolhida calorosa. Versículo 18: No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Aqui a gente vê que Paulo ele vai se encontrar com esse Tiago aqui, né? Ele não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo ele já foi martirizado, acho que em Atos 12, por Herodes. E aqui Paulo vai se encontrar com o meio-irmão de Jesus, Tiago, que era presbítero, né? E com os demais presbíteros, outros presbíteros também, tá certo? A gente vai discutir mais sobre isso aqui, mas uma coisa que eu queria deixar clara é que, primeiro, Pedro e João não estavam presentes, a gente não sabe ao certo, a Bíblia não nos conta, mas é possível que eles estivessem em outra missão, de forma permanente, ou em razão de a igreja de Jerusalém já estar estabelecida, ou não, ou é possível que fosse uma missão temporária, que eles estivessem fora. Mas uma coisa é fato, pessoal, que um tema que a gente já discutiu lá atrás, observem que Pedro e João, apóstolos, eles não deixam sucessores apóstolos na igreja de Jerusalém. Então, são presbíteros que estão lá, tá ok? Então, é importante porque a gente já discutiu isso em outros momentos, que eram presbíteros que ali eram eleitos para conduzirem as igrejas no período apostólico, tá bom? Vamos seguindo aqui. Visto isto, versículo 19: E tendo-os saudado, né, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então Paulo ele conta de maneira minuciosa o que Deus fez entre os gentios por seu ministério. É muito importante aqui que Paulo ele não diz assim o que eu fiz, né? Ele diz o que Deus fez, né? Por meio do meu ministério, ou seja, eu servindo como instrumento, né? A obra é do Senhor, o que Deus fez. Então, bem assim adequado, né? A forma que Paulo falou, que Lucas descreveu aqui, bem cuidadoso, inclusive da parte de Lucas, né? E muito provavelmente aqui Paulo falou sobre as viagens missionárias, falou sobre as igrejas implantadas, mas não só isso, ele deve ter falado também das perseguições, né? Então, muito provavelmente esse tempo ele foi um tempo extenso, né, para que Paulo pudesse ter contado de forma minuciosa, como a Bíblia nos informa aqui. Seguindo, versículo 20, a Bíblia nos diz assim: ouvindo,
deram eles glória a Deus. Então, os que ali estavam, Tiago e os presbíteros, deram glória a Deus diante do que Paulo falou, e eles lhe disseram, né, disseram para Paulo: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E aí a gente precisa passar algumas informações aqui, né? Quando a gente vai para Atos 1,15, né, naquela assembleia que Pedro discursa, na qual ele fala da necessidade de ter mais um apóstolo. Foi antes da descida do Espírito Santo, né? Então, de ter mais um apóstolo em razão de Judas ter traído, né, Jesus. Ali a Bíblia nos conta em Atos 1,15 que haviam 120 irmãos naquela assembleia, né? Logo em seguida, a gente vê que 3.000 pessoas lá em Atos 2 são batizados, né? O Espírito Santo desce. E aqui já em Atos 21, versículo 20, a gente vê que são dezenas de milhares entre os judeus que creram, então convertidos ao cristianismo. Beleza? Bem, a gente vê o mover do Espírito e o avançar do Evangelho também no cristianismo aqui judaico, tá bom? Lá em Jerusalém, Judéia e adjacências. Então, assim, mas tem mais algumas coisas que a gente precisa comentar. Paulinho, como era esse cristianismo em Jerusalém? Pessoal, os comentaristas bíblicos, eles nos informam que naquela época muitos entendiam que o cristianismo ele era mais um ramo do judaísmo, né? Assim como os fariseus, os saduceus, os essênios e também os zelotes. Então, era dessa forma que naquele momento histórico as pessoas, muitas pessoas entendiam o cristianismo. O livro de Tiago, capítulo 12, versículo 2, ele também nos traz outra informação interessante. Lá em Tiago, capítulo 12, versículo 2, ele é um discurso sobre uma advertência sobre não fazer acepção de pessoas, mas naquele momento lá, quando Tiago fala na sua carta, ele fala assim: olha, se alguém entrar na sinagoga, então ele nos dá a entender que os cultos, diferentemente do cristianismo gentílico, lá em Jerusalém, eles faziam nas sinagogas, né? Então, esses diversos presbíteros aqui que estão, por exemplo, ouvindo Paulo, eles podem ser representantes de sinagogas diversas, certo? Porque Tiago nos informa que o culto ele era na sinagoga. E se a gente ver aqui o final do versículo 20 fala assim, ó, Lucas ele escreve: todos são zelosos da lei. Então, assim, eles continuavam sendo bons judeus, né? Guardando o sábado, fazendo a leitura dos salmos. Ali não era o rabino, mas era um pastor que estava à frente, né? Muito provavelmente na sinagoga, guardando todos os regramentos dietéticos. Então, eles eram bons judeus, né? E existia essa diferença, né? O cristianismo gentílico, por exemplo, ele se reunia em casas, como a gente viu lá no episódio de Troade, né? Mas já no judaico aqui, a gente vê que eles se reuniam em sinagogas, tá bom? Como bons judeus que eles eram. Paulinho, o que é que a gente tem hoje? Enfim, em 70 depois de Cristo, né? O general Tito, que era filho do imperador Vespasiano, após algumas revoltas lá em Israel dos judeus, ele faz um cerco à cidade de Jerusalém e acaba destruindo ali o templo e
causa ali uma série de destruição que faz com que a igreja judaica ela praticamente venha a ruir, né, naquele momento histórico. Então, o cristianismo que chegou até nós, né, nos dias de hoje, é o cristianismo gentílico, o cristianismo de Paulo, o cristianismo que foi ali implantado na Europa, né, no continente asiático, ali na província da Ásia, na Grécia. Então, foi esse o cristianismo que prosperou, tá certo? Superada essa parte aqui, vamos caminhando. A gente vai para a mensagem propriamente dita. E vamos lá. Versículo 21. E foram informados a teu respeito que ensines, é Tiago, né? Tiago, olha, falando com Paulo, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Isso era uma mentira, certo? Então, Tiago estava falando que o que estavam falando sobre Paulo, que Paulo estava ensinando que os judeus que viviam entre os gentios, né, os judeus que eram de comunidades judaicas, né, onde Paulo passou, que Paulo estava ensinando esses judeus a apostatarem de Moisés. Paulo não fazia isso. Paulo seguia exatamente o que foi estabelecido em Atos 15. Né? Você que é judeu, converteu seu cristianismo, continue sendo um bom judeu. Você que é gentio, se converteu ao cristianismo, você não precisa ser circuncidado, mas para que você tenha uma boa convivência, né, entre judeus e gentios, você deve se abster de algumas coisas, certo? Então, Paulo seguia o que foi estabelecido em Atos 15, tá ok? Dizendo-lhes que não devem circuncidar, não, Paulo não falou isso, os filhos, né, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Paulo, você aqui, muito provavelmente, diante da pessoa que você é né, conhecido que era, né, o cara que era perseguidor de cristão e que agora era o cara que levava o evangelho, passava por cadeias e tribulações em todo lugar que ia, alvoroçava as multidões por onde passou. Certamente todo mundo vai saber da sua chegada, né? Então você não vai passar despercebido. E aí Tiago diz, olha, faze portanto o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram voto, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre esse voto. Então, tem 4 homens aqui, Paulo, que eles aceitaram voluntariamente voto. E aí, o que é que Tiago sugere? Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária, para que raspem a cabeça e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Então, Tiago, esse voto era o voto de Nazireu, tá, pessoal? Era um voto que ali o judeu, ele se abstinha ali de vinho, de contato com mortos, e tinha a intenção de se purificar. Então, por exemplo, um judeu que viajou e estava voltando agora para Jerusalém, então ele poderia, não era só isso, mas poderia ser por outros motivos também, mas aí ele poderia fazer um voto de purificação, certo? Porque ele ficou muito tempo com os gentios e eles não achavam isso são, digamos assim, né? Eles queriam se purificar em razão disso. Era uma perspectiva judaica. E ao final desse voto ele raspava a cabeça e ali era sacrificado um animal, né, e pago as despesas para o sacerdote do templo, né, porque não era de graça. Então o que é que Tiago está dizendo? Olha, Paulo, tem 4 homens que estão fazendo esse voto voluntariamente, Nazireu. Paulo, purifica-te tu também com esses homens e paga as despesas dele, né? Para que eles raspem a cabeça e aí todo mundo vendo que você vai estar fazendo também esse voto, eles vão entender que você respeita, que você guarda a lei,
Entendeu? Então esse foi o conselho que Tiago deu para Paulo, né? E a gente colocou aqui, né, que a referência dele está lá em Números 6 no Antigo Testamento. É, e aí Tiago ele vai além, ele diz, olha, e quanto aos gentios que creram, ou seja, esses gentios, Paulo, que estão na sua comitiva, a gente já transmitiu para eles as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. O que é que Tiago está dizendo aqui? Olha, Paulo, a gente já confirmou aqui com é, o que a gente já tinha estabelecido lá em Atos 15, que os gentios que estão com você, que eles não falhem nisso, né? Então, é, Tiago, ele faz essa sugestão para Paulo, né? Dá esse conselho para Paulo, né? Diante ali da multidão que conhecia Paulo e estava acusando ele de não guardar a lei. E Paulo, o que é que ele faz? Ele aceita o conselho de Tiago. O que é que o versículo 26 diz? Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, as despesas, tá pessoal? Até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. E aí, no versículo 27, quando já estavam por findar os 7 dias, ou seja, já no final da purificação, os judeus vindos da Ásia, a gente vai ver que esses judeus, daqui a pouco a gente vai ver que esses judeus, eles são da cidade de Éfeso, né? Então esses judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram ali Paulo, certo? E o que foi que aconteceu, Paulinho? Vamos lá. Versículo 28. O que é que esses judeus estavam acusando Paulo? Eles disseram assim, né? Esses judeus vindos da Ásia, eles disseram: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo de Israel, né? Contra os judeus. Eles estavam acusando Paulo que Paulo estava ensinando a todo mundo ser contra os judeus, que estava ensinando também a serem contra a lei de Moisés e também que estava ensinando a ser contra este lugar, Jerusalém e o templo, certo? E ainda mais, eles foram além, né? Esses judeus vindo da Ásia, e ainda mais, que Paulo introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pessoal, é o seguinte, esse agora os judeus vindos da Ásia, eles aumentaram o tom da acusação. Para os judeus era muito sério essa questão do templo. Então, assim, a possibilidade de Paulo profanar o templo, eu vou mostrar aqui umas figuras projetadas, né? Para que vocês possam compreender melhor. Deixa eu vir para cá. Vamos lá. Ó. Pessoal, essa aqui é uma projeção do templo de Jerusalém. E aqui, ó, a Bíblia nos conta que eles agarraram aqui Paulo, certo? E a gente vai ver mais adiante que eles jogaram Paulo para fora e fecharam a porta do templo. Eu queria mostrar outra figura aqui também, bem interessante. Vamos para cá, peraí. As falhas técnicas aqui, mas a gente vai corrigindo, tá? Vamos para cá. Ó, o que é que eu queria mostrar para vocês? Aqui, esse é também um templo, tá? E aqui eu tenho esse número 8. Paulinho, o que significa esse número 8? A gente vai ver aqui, ó, que ele é o pátio dos gentios. E aqui, nesse 9, é um murozinho, que era um muro de um metro e meio, mais ou menos, que se chama barreira, soreg. Esse muro tinha escrito, né, em latim, em grego, que os gregos não poderiam ultrapassar esse limite, entendeu?
Então, para que não tivesse nem a possibilidade dos gregos ficarem na parte externa, que é o templo. Então, de fato, existia uma separação. A gente vê isso naquele filme, naquela série lá do The Chosen. Tem uma cena que fala que tem esse momento lá, né? Bem interessante, tá, pessoal? Vamos seguindo aqui agora. As falhas técnicas, mas não vou editar não. Vou deixar do jeito que tá, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, Paulo aqui, ele é acusado por esses judeus vindos da Ásia também de introduzir gregos no templo. Paulo, e por que foi que esses judeus vindo da Ásia eles acusaram Paulo de que estava profanando o templo, né? Aí ele fala o seguinte, o texto bíblico: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, os judeus vindo da Ásia viram Trófimo, o Efésio. Pessoal, para que esses judeus vindos da Ásia saibam que Trófimo é de Efésio, é porque esses judeus vindo da Ásia também eram de Éfeso, entende? Então, assim, esses judeus, eles na verdade, eles vinham de Éfeso. Paulo pregou lá durante 3 anos, né? E acabou de sair de lá, de Mileto, na verdade, porque ele estava passando orientações para os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, mas tinham passado 3 anos lá. Então, esses judeus, eles conheciam Paulo e conheciam Trófimo, certo? Que estava ali na comitiva de Paulo. Então, como eles viram Trófimo, eles pensou e sabiam que Trófimo era um gentio, eles pensaram que Paulo tinha inserido Trófimo dentro do templo. E aí o que foi que aconteceu? O versículo 30 ele nos informa que agitou-se toda a cidade, puseram uma situação muito séria do ponto de vista dos judeus, né? Aquelas acusações. E havendo concorrência do povo, o povo comprou a ideia, digamos assim, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Por que foram fechadas as portas? Porque eles tinham medo desse grego, né, ele entrar no templo e profanar o templo na concepção deles, entende? Então por isso que Paulo ele foi agarrado, jogado para fora e ele foi ali e foram fechadas as portas do templo, certo? Vamos seguindo aqui. No versículo 31 a gente vê que os judeus vindos da Ásia procuravam matar, né, Paulo. Chegou ao conhecimento do comandante da força. A gente vai ver aqui no capítulo 23, esse comandante da força ele é Cláudio Lísias, certo? Que tinha no seu destacamento lá, no seu batalhão, em torno de 1000 homens, né? E chegou ao conhecimento do comandante da força, né, Cláudio Lísias, que toda Jerusalém estava amotinada. E para os romanos, né, eles não gostavam de qualquer tipo de tumulto. Então, que fosse de qualquer natureza, eles procuravam se antecipar e ali dissolver qualquer tipo de tumulto antes que se tornasse uma coisa maior, tá bom? Então chegou ao conhecimento lá do comandante que estava tendo aquele motim e então levando logo soldados, o comandante levou soldados e centuriões, chefe de 100 homens, né? Correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então, quando os judeus vindo da Ásia viram ali que chegou os soldados romanos, né, junto com o seu comandante, eles pararam de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e o ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, né, perguntando quem era e o que havia feito, né? E aí o texto segue. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Eles não tinham como saber o que estava. O comandante não sabia o que estava acontecendo porque a gritaria e o tumulto era grande. Então,
ele ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Pessoal, que fortaleza é essa? É a fortaleza de Antônia. Aí a gente vai ver aqui mais uma vez a foto, tá? Ó, a fortaleza de Antônia, ela ficava aqui, ó, bem pertinho do templo. Então as portas foram fechadas. Paulo aqui estava sendo espancado. O comandante junto com os centuriões e soldados chegaram. E aqui a gente vai ver uma foto melhor. Deixa eu pegar aqui. Aqui tá melhor. Ó, existiam acessos aqui é, dessa região do templo direto aqui para a fortaleza de Antônia, tá bom? Então, muito provavelmente a Bíblia não nos conta isso, né? Eles saíram da fortaleza, vieram para cá para o templo e daqui eles chegaram, não era muito distante, não demorou-se muito e daqui eles já estavam levando Paulo para a fortaleza de Antônia porque eles não conseguiram ali esclarecer a situação, tá bom? Então vamos voltar agora para o texto. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, né? Pois a massa do povo o seguia. Então, Paulo ia sendo levado pelos soldados para a fortaleza e o povo seguindo e gritando, né? Mata-o, mata-o, né? Aí a gente não tem como não lembrar aqui do episódio de Jesus, onde o povo dizia crucificam, né? Versículo 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza de Antônia, antes de ser recolhido, né, quando ele ia sendo, ele disse ao comandante: É-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu o comandante, né? Sabes o grego? Então aqui nesse momento, o comandante ele se impressiona com Paulo, né? Ele diz: é, como é que esse cara sabe grego, né? Então ele viu que Paulo ali, ele não era um judeu qualquer, né? Então a primeira coisa que ele pensou, pô, ele comprou a ideia de que Paulo era um criminoso, porque se Paulo estava ali apanhando, né, digamos assim, alguma culpa ele tinha no cartório, digamos assim. Mas ele aqui, ele confunde Paulo com um criminoso egípcio, né? O comandante Cláudio, ele fala o seguinte: não és tu porventura o egípcio que há tempos, o judeu egípcio, né, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários, né? Só que ele já tinha ficado impressionado de Paulo saber grego. E aí Paulo, ele se valeu disso. Ele disse, respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. Então, a gente tem que entender, pessoal, que a cidade de Tarso, ali, a província da Cilícia, por assim dizer, depois de Atenas, a Cilícia ela tinha as maiores escolas de retórica e filosofia. Não era uma cidade insignificante, assim como Paulo estava dizendo. Então, Paulo percebeu que o comandante se impressionou porque ele falava grego, né? Então, ele explorou mais isso agora, tanto para convencê-lo que ele não era um criminoso, como também para reforçar o pedido que ele tinha feito de poder falar alguma coisa ao povo. E aí Paulo ele faz esse discurso, né? Tipo assim, olha, eu sou um erudito, em outras palavras, eu sou um cara letrado, né? Paulo estava dizendo ali para o comandante, e aí ele diz, ele reforça o pedido que ele já tinha feito: e rogo-te que me permitas falar ao povo. E obtida a permissão, e o comandante cede, né? Ele consegue convencer o comandante. E obtida a permissão, Paulo em pé na escada fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, né? Em outras traduções traz aramaico aqui, tá bom? E aí inicia-se o discurso que Paulo fez a partir do capítulo 22, que a gente não vai ver hoje, vai ser cenas dos próximos capítulos, tá certo? A gente trouxe somente uma aqui aplicação, mas bem profunda, achei bem interessante, né? Aqui Paulo
essa reflexão que a gente está trazendo aqui é dentro do contexto de Paulo ele ter atendido ali o conselho de ter tido pedido a solicitação de Tiago, né? Então, por que é que Paulo ele se curva naquele momento? Paulo ele era um símbolo do cristianismo, por assim dizer. Claro que ele se considerava pequeno, ele mesmo falava entre os apóstolos, que nem era mesmo digno de ser considerado apóstolo, mas ele falava, né? Mas assim, ele nos ensina que a diferença do secundário para o essencial nesse contexto. Então, por que que Paulo ele ali de prontamente atendeu o conselho de Tiago? Porque Paulo ele não focava no que era secundário, ele focava no que era essencial. Né? Vamos ver como era o mindset, a forma de pensar de Paulo. Aqui em 1 Coríntios 9, 20 e 22 ilustra isso de uma maneira muito fiel. O que é que fala lá o texto? Versículo 20: Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Então, por que Paulo está dizendo assim? Olha, para com os judeus, eu me fiz judeus para ganhar os judeus. Ele era judeu, claro, né? Mas assim, para os que eram bem zelosos quanto à lei, ele entrava na sinagoga e falava do Antigo Testamento. Em Antioquia da Pisídia a gente viu isso na primeira viagem missionária dele. Ele falava com autoridade do Antigo Testamento, para que pudesse ser entendido pelos judeus, né? Para os que fossem zelosos pela lei. Então, assim, aí ele diz, olha, embora não esteja eu debaixo da lei. Então Paulo entendia que aquilo tinha caducado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ele entendia que estava assim debaixo da lei, mas debaixo da lei de Cristo, né? Ele fala aqui no 21, olha, aos sem lei, aí ele está falando aos gentios agora, né? Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Ele também não era sem lei, né? Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então, aos sem lei, ou seja, aos gentios, como se eu mesmo fosse gentio, não estando, como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, ou seja, eu não sou um sem lei, eu estou debaixo da lei de Cristo, da graça do Senhor, do amor do Senhor Jesus Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei, para ganhar os que são gentios, para os que são gregos, né, romanos. Então, assim, aí Paulo ele arremata aqui no versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de ganhar, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então, assim, Paulo fazia o que era possível, e a gente acompanhou aqui as 3 viagens missionárias dele, né? Se ele ia em Listra, ele numa cidade interiorana, ele falava num contexto de Deus, fazendo ali referência a questões agrícolas. Se ele ia em Atenas, ele falava de um Deus desconhecido, né, para que aquele povo idólatra ali entendesse, né? Então, para onde Paulo ia, ele moldava o discurso ali sempre numa pregação verdadeira, falando sobre arrependimento, mas de uma forma que aquele público ele pudesse entender o amor de Jesus. Então, aqui nesse contexto de Tiago, do conselho de Tiago, fica muito claro diante desse texto que Paulo escreve lá, 1 Coríntios, a igreja de Corinto, que Paulo ele não estava se importando se aquilo para Tiago era algo que ia ali contribuir para alguma harmonia, e aquilo não feria em nada Jesus. Paulo ele era um bom judeu, né? Paulo ele fez voto, o Atos capítulo 18 nos fala que Paulo ele fez um voto lá de Nazireu,
Então não falo o motivo, mas Paulo, isso mostra que ele era um bom judeu, que ele tinha ali práticas judaicas. Paulo circuncidou Timóteo, acho que na segunda viagem missionária. Então assim, Paulo ele tinha práticas ele fazia questão de dar testemunho de que era um bom judeu, tá bom? Então era isso que a gente tinha para o dia de hoje. Deus abençoe a vida de vocês, tá? E por hoje é só.